Irmãos, hoje, primeira pregação do ano, primeiro sermão do ano, nós vamos começar uma série nova. Qual é a intenção? É que ao longo de todo este ano, de 2023, se Deus assim permitir, nós façamos uma espécie de viagem panorâmica sobre toda a Escritura. Tá? Vamos percorrer, expor porções da Bíblia que, digamos que vão dar conta dos principais, digamos que, acontecimentos que são cruciais para contar a história que Deus conta através da Bíblia. Então nós vamos basicamente ter um ano de histórias, tá? Um ano sobre a história da redenção. Por quê? Porque aprove a Deus decidiu, né, nos salvar e registrar esta história, porque nós amamos contar histórias e ouvir histórias, e é isso que o Senhor faz. Ele, sabendo que o ser humano gosta de uma boa história, né, que a gente se prende em séries, em filmes, né, a gente gosta de história, gosta de ouvir casos. Então ele registrou a mais importante de todas as histórias, porque toda a nossa história, a história das nações, todas elas estão dentro da grande história que Deus mesmo nos conta. E hoje nós vamos começar então do princípio. Abramos então no livro do Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler, é uma porção bem longa, tá? O capítulo 1 inteiro e os 3 primeiros versículos do capítulo 2, de Gênesis 1 até Gênesis 2, versículo 3, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi.
Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, neste momento nós invocamos, ó Pai, o Teu nome, invocamos, ó Deus, o Teu nome para nos instruir, ó Deus, neste momento, revelar a nós, ó Deus, explicar para nós aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar. Ó Deus, nós somos todos Teus alunos, Teus discípulos, ó Pai, e queremos, ó Deus, ser edificados por Ti. Assim como na origem, Pai, do universo, o Senhor edificou o Seu próprio templo, que é o universo criado, os seres humanos, ó Deus, que o Senhor fez a Sua imagem e semelhança. Ó Pai, edifica, Pai, em nós também um templo espiritual, Senhor, por meio da Tua palavra. No nome de Jesus, que é o próprio Verbo, nós oramos. Amém. Irmãos, como disse, esse vai ser um ano, então, em que nós falaremos sobre histórias. A história de Deus da redenção. E a criação é o grande palco do qual o drama da história sobre Deus se exibe. Existe um comentarista do Gênesis, um homem que estudou bastante esse livro, e que ele comenta o Gênesis falando: olha, Gênesis parece que é quase teatral, como o autor, nós cremos que o autor foi Moisés, ou pelo menos Moisés foi o principal autor do Gênesis. Moisés escreveu Gênesis como se estivesse escrevendo pequenas histórias que se desenrolam como se fossem pequenas peças, no sentido dele montar um cenário, de introduzir os personagens e depois falar das ações e suas consequências. E quando nós lemos, por exemplo, o primeiro capítulo que nós acabamos de ler e o início do segundo, nós percebemos que de fato parece que é assim que Moisés quer nos ensinar a respeito da criação. Ele está falando de coisas que ele não viu, que teve que lhe ser revelado, né? Uma junção daquilo que pouco que ele deveria saber, que foi transmitido por seus pais, né? Transmissão oral é uma coisa que faz parte da construção da palavra de Deus no início, mas também coisas que lhe foram reveladas pelo próprio Deus. Porque ele fala de coisas aqui que com certeza nenhum ser humano viu. Nenhum ser humano viu Deus conversando com os anjos dizendo: façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Sim, possivelmente Deus conversou com os anjos. Não é uma conversa de dentro da Trindade. Embora no passado a igreja tenha pensado assim, a Trindade está presente na criação, mas de outra maneira, e a gente vai ver de que modo. Mas o fato é que Moisés, claro que não viu este diálogo. Então ele fala aqui de coisas que ele provavelmente teve revelado do próprio Deus
por exemplo, no longo período que ele ficou no Monte Sinai, durante 40 dias, e o povo embaixo, o aguardando. E para aquele povo, essa história, esse relato foi muito, mas muito chocante, porque ele vai de encontro a tudo aquilo que se costumava acreditar a respeito da origem do universo e de todas as coisas. E para nós hoje, parece que esse relato perdeu força, por várias razões. Primeiro porque para nós, há algumas coisas, para nós que cremos, que parecem meio óbvias. Uma delas é Deus Criador, né? Um único Deus Criador nos parece óbvio hoje, porque nós já cremos assim. A maioria das pessoas, pelo menos que nós conhecemos, creem desse jeito. E também ficou, digamos que, mais difícil encontrar sentido neste relato da criação depois dos avanços da ciência, digamos assim, que de alguma maneira muitas pessoas entenderam, e nós vamos ver que é um equívoco entender assim, meio que desmentia, né, ou colocava por terra o relato da criação conforme Moisés registra aqui no início de Gênesis. Mas nós vamos ver que a criação tem algo sim a significar para nós hoje, e diria mais, que é crucial, que ela nos dá uma base, um fundamento para uma visão de mundo, que é a visão de mundo daqueles que são chamados para participar do povo de Deus. Se você é chamado para ser povo de Deus, também conhecido como povo da aliança, ou seja, povo que fez uma aliança com Deus, é fundamental você crer no relato do Gênesis, da maneira como ele foi escrito. E você se surpreenderá com ele, como ele é bastante interessante e relevante para nós hoje. Como ele lhe dá fundamento para uma visão de mundo correta, uma visão de mundo daqueles que são chamados filhos de Deus. E ele começa fazendo a seguinte declaração: Deus é o Criador do universo. Os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo, ele nos fala a respeito disso de maneira muito categórica. Ele não parte do princípio de tentar explicar que Deus existe. Não sei se vocês percebem isso, mas ele não parte disso, né? Ele já parte da ideia de que Deus existe. E simplesmente ele começa com a matéria, a origem de todas as coisas que foram criadas. Ou seja, no princípio Deus, que já era, ou seja, Deus antecede o princípio, ele não está preso ao tempo, ele está à parte do tempo e ele trabalha com o tempo. Ele criou os céus e a terra. Céus e terra, acho que a gente já viu em alguma reunião nossa no sábado, sobre o Catecismo Nova Cidade, que céus e terra é a maneira bíblica de falar de universo, tá? O termo universo não era um termo hebraico. Como é que o hebreu, o israelita, falava sobre o universo? Céus e terra. Céus e terra é o universo. Então ele está dizendo isso agora. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ele criou todo o universo. Então ele nos ensina, primeiro, que Deus existe e isso nem é questionado, e nem se precisa provar, nem quantos anos ele tem, qual é a origem dele, essas coisas simplesmente não são questões. A única questão que há é que ele é o Criador de todas as coisas em absoluto. Não há nada que existe, seja espiritual, seja material, que Deus não tenha dado existência. Então parte-se também da ideia de que Deus é o herói da criação. Toda história tem um herói, tem um protagonista. E Moisés, que está aqui contando histórias, registrando a história, começando a registrar a história de Deus, essa história tem um herói. E o herói da criação é o próprio Deus. Não é o homem que ele cria, embora o homem seja o clímax da criação. Não são os astros que ele cria, embora sejam grandes e cheios de majestade. Não são os animais, não são as águas. Não é o próprio espaço, mas é o próprio Deus o herói da criação. E isso faz muita diferença nesse relato. Porque quando os hebreus ouviram a respeito desse texto aqui que nós acabamos de ler, eles ficaram surpresos, porque o que se entendia era que a criação do universo tinha sido por conta da vontade de vários deuses, de que existiam vários deuses, e a vontade desses deuses colidiam, muitas vezes eram opostas uns dos outros, mas que um ou outro conseguia vencer, e um criava o céu,
outro criava os seres humanos, às vezes era digamos que por emanação, ou seja, era sem querer que os deuses criavam, né? Ou seja, a visão daquilo que era criado não era necessariamente boa, muitas vezes era ruim, especialmente a ideia de origem do ser humano. Para muitas daquelas civilizações que viviam ali perto dos hebreus, os cananeus ou fenícios, como a gente também conhece eles assim, os babilônios, os egípcios, não tinham necessariamente uma visão muito positiva, por exemplo, da origem do homem. Mas aqui esse relato ele é surpreendente, porque a visão aqui é sempre positiva a respeito da criação, inclusive do ser humano, e de que ela, na verdade, tem origem em Deus, que deseja criar, que não cria por acaso. As coisas simplesmente não emanam dele involuntariamente. É um ato criativo e intencional, e com propósito, com finalidade. Então, esse Deus também se manifesta onipotente. Ele pode todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Ele é onisciente, porque Ele sabe tudo. E Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Porque, na verdade, o universo está dentro dele mesmo. E a terra que Ele cria ainda não havia sido organizada. Por isso que o segundo versículo ele diz assim: a terra era sem forma e vazia. É o início da criação. Outros comentaristas do Gênesis vão dizer que aqui, na verdade, é um estágio pré-criação, né? Mas o correto seria entender que aqui é o estágio inicial de criação, que esse é o início da criação. E Deus cria, e a terra aparentemente agora ainda não tem forma e não tem gente, ela está preenchida. E todo o relato que se segue do versículo 3 até o versículo 31, que são os 6 dias de criação, é Deus dando forma e preenchendo. E a gente vai ver esse segundo ponto agora. Como é que Deus resolve o caos? O caos inicial de uma terra sem forma e vazia é criado e organizado por meio da palavra de Deus, de maneira ordeira, de maneira organizada, com processo e progresso. E bem, sempre bem, ou seja, Deus sempre faz as coisas muito bom, muito bem. Ele faz as coisas, Ele mesmo avalia e diz: não, isso aqui está muito bem. É o segundo ponto que a palavra de Deus nos ensina a respeito da origem do universo. Deus criou por meio da sua palavra. Por que isso? Porque todos os atos criadores de Deus aqui, como é que Moisés relata? Que Deus pegou o seu braço espiritual e começou a talhar as coisas e dar forma? Não. Ele fala e as coisas vêm à existência. É a palavra de Deus que é formadora de tudo aquilo que há. Isso é muito importante porque para nós esse termo palavra de Deus é muito importante. E mais do que isso, o apóstolo João, em seu evangelho, começa o seu evangelho. O evangelho, nós sabemos, é um relato da história de Cristo, Jesus de Nazaré, dizendo que no princípio era o Verbo. Verbo, na verdade, é uma palavra antiga para palavra. Nós podemos substituir tranquilamente por palavra, que era esta é a palavra original. No princípio era a palavra estava com Deus e era Deus. Ou seja, esta palavra, a mesma, quando ele diz no princípio, ele quer que o leitor de João lembre do Gênesis e diga: olha, sabe quando disse Deus, e Deus chamou, né, e Deus separou, ou seja, todos os atos de Deus de falar e as coisas acontecerem. Este ato de falar é o próprio Deus, e este ato de falar é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Então nós vemos que há Trindade aqui na criação, não necessariamente quando Deus fala façamos, porque está no plural, mas porque ela está presente de maneira implícita, de modo que a Escritura depois nos explica a respeito disso, de que, olha, essa palavra criadora, o apóstolo João vai nos dizer, é Jesus pré-encarnado,
Jesus, o Deus Filho, né, é o Cristo. O Cristo, então, é, digamos que o sujeito, o agente por meio do qual Deus dá existência a todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, depois de dizer que tudo foi feito por meio dele, para ele, por ele. Por ele quem? Por Jesus. Então, este ato criador de Deus é o próprio Cristo. É a segunda pessoa da Trindade em ação. Como é que a segunda pessoa da Trindade está envolvida nesse ato de criação? Sendo a palavra poderosa que faz as coisas virem a acontecer. E este relato, irmãos, ele segue um padrão. Não sei se vocês já leram atentamente como é que Moisés faz. Ele monta o relato com um padrão de painéis. Esses painéis ele chama de dia, tá? E cada um desses dias acontece alguma coisa. E esses dias, eles são relatados de uma maneira muito semelhante uns dos outros, que indica que Deus realiza sua criação por meio de processo. O processo basicamente com 7 partes, ou melhor, Moisés relata este processo criativo de Deus de maneira em que nós identificamos 7 verbos que Deus conjuga. Primeiro ele anuncia, né? E Deus disse, é um anúncio. E Deus, quando anuncia, ele dá uma ordem. Por exemplo, ele diz, haja luz, né? Haja terra seca, haja luminares no espaço. Ele faz distinção, ou seja, ele começa a separar, a classificar as coisas. Ele não cria coisas uniformes, mas coisas diversas e com funções diversas. Ele separa a luz das trevas, ele separa as águas do firmamento, as águas e a terra seca, o dia da noite, separa as espécies de vegetais, as espécies de animais. Ele faz distinções. Ele também informa, né? E assim Deus fez. Aqui o narrador, que é na verdade como se ele fosse um acompanhante, né? Como se ele estivesse ali vendo Deus fazer as coisas e estivesse relatando. Ele está dizendo, olha, assim Deus fez do jeito como ele queria, a ordem ele deu, por meio da sua palavra as coisas acontecem. E ele nomeia, Deus nomeia as coisas, ele dá nomes, e isso é uma coisa muito importante aqui, porque dar nome, sobretudo na antiguidade, indicava domínio. Você mudar o nome de alguém indicava sua dominação. Pais têm domínio sobre os filhos, por isso que os pais batizam os filhos, lhes dão nome. Os filhos simplesmente não nascem e se batizam a eles mesmos. Da mesma maneira Deus, e aqui é muito interessante ele registrar isso, por quê? Porque aquele povo israelita vivia no meio de uma cultura que entendia que os astros eram deuses, que o mar era um grande deus, ou habitação de grandes monstros, que eram deuses poderosíssimos, que a terra era mãe natureza, era uma divindade também, a divindade da fertilidade, e que vários elementos da natureza eram as próprias divindades que deveriam ser adoradas. Se você observar praticamente qualquer um dos panteões, né, dos conjuntos de deuses daqueles povos ali vizinhos aos israelitas, os cananeus, os babilônios, os assírios, os egípcios, os gregos, os romanos, os persas, eles terão uma maneira de ver a divindade muito parecida, olhando os elementos da natureza e dizendo, este é o Deus, esse é o Deus trovão, ele é muito poderoso, ele vem com chuva, então ele está ligado à fertilidade da terra. Nós temos que fazer oferendas a ele, para aplacar a ira dele, quando ele se enfurece e manda raios que podem matar, mas também para que ele mande chuva e a gente possa plantar e colher. Assim também, os homens adoravam muito o sol e a lua. Afinal, o sol se manifesta cheio de majestade, e ele é imprescindível para a vida na terra, e a lua também, por conta do regime de marés. Então, os homens olhavam para essas coisas e diziam, esse é o nosso Deus, essa é uma divindade, é importante nós adorarmos ela.
E aqui no relato do Gênesis, o que é que nós estamos vendo? Que na verdade, todos esses elementos da natureza, uma vez objetos de adoração dos seres humanos, não passavam de criaturas iguais aos seres humanos, ou até menores. Porque aqui na verdade Deus está montando um cenário. Não é o objetivo de Deus ficar, ou por exemplo, gastar muito tempo explicando a criação das estrelas. Ainda que haja muito mais estrelas do que grãos de areia, não é interesse de Deus, porque Deus está focado em vida. Todas essas coisas criadas, elas têm um objetivo de ser o cenário onde se manifesta a vida. Então, por exemplo, à medida que ele vai progredindo no seu relato, os dias ficam maiores, né? O relato fica mais detalhado. Por quê? Porque Deus está com a intenção de falar a respeito de vida, até culminar na vida humana, que vai ser a vida feita à sua imagem e semelhança. Então, por isso que você não vê detalhes, e não há necessidade disso, né? Agostinho dizia que não havia a menor necessidade, do ponto de vista redentivo, de salvação, Deus dar detalhes de como Ele fez o universo. E isso, por exemplo, para nós, já é uma coisa muito importante da gente compreender, porque se há algo que, digamos, que está muito em voga, já há quase 200 anos, para falar a verdade, são os famosos embates entre ciência e fé. Entre a nossa noção religiosa, bíblica, teológica de criação do universo, frente àquilo que a ciência consegue explicar a respeito de como o universo foi criado. E a melhor maneira da gente responder a isso é compreender o seguinte, que a Bíblia se propõe a responder perguntas diferentes das perguntas que a ciência faz. A ciência pergunta a respeito de como são os processos. A ciência, inclusive moderna, ela se dá de um jeito completamente diferente de como era entendido a respeito de conhecimento humano técnico na época de Moisés, quando este livro foi escrito, há 3.000 anos atrás. Então, ler texto de 3.000 anos atrás, com os olhos de hoje, buscando que ele responda perguntas a respeito de como Deus criou, né? Como foram os detalhes a respeito da criação, de como o universo veio à existência, é um anacronismo, ou seja, tentar tirar do texto algo que ele não tem a menor intenção de dar. Ele não quer responder essa pergunta. A grande questão de Gênesis não é te ensinar a respeito de astronomia, não é te ensinar a respeito de biologia, não é te ensinar nem a respeito de história em si, mas é te ensinar a respeito de que Deus é o Criador de todas as coisas. E isso sim, nós cremos, isso é um fato. E Moisés, quando registra, não registra com a maneira como um cientista do século XXI registraria um relato a respeito da origem do universo. Ele faz isso também com intenções teológicas, que o cientista não possui. Porque a intenção de Moisés aqui é dizer quem criou e por que criou. A ideia do Gênesis é de dar razão de que, olha, aquilo que você vê, esse universo que te circunda e a sua própria vida tem propósito. Ela tem intencionalidade. A ciência não pode responder a respeito de intenções. Ela simplesmente dá de cara com um animal chamado babiruça, que é uma espécie de suíno, cujos dentes crescem e ultrapassam o seu crânio e podem voltar e furar a própria cabeça. E aí você pergunta, mas a evolução não devia dar uma explicação lógica, tipo, qual a função de um dente que cresce ininterruptamente a ponto de furar de volta o próprio crânio do porco e ele morrer? Aí o cientista, se ele for bastante honesto, vai dizer, não sei, não tem intenção alguma. Tipo, simplesmente assim, aleatório. Porque se ele for buscar da intenção, procurar responder o porquê as coisas são como são, ele vai acabar ultrapassando os limites daquilo que é permitido em termos de método. Nós estamos preocupados com o porquê das coisas,
Porque nós, feitos na imagem e semelhança de Deus, nós temos autoconsciência de quem nós somos, inclusive da nossa finitude. E, de fato, responder a perguntas de por quê? Por que as coisas são do jeito que são? É muito importante. E o porquê não no sentido de por que as coisas são assim, no sentido de como ela faz, como elas acontecem, mas o porquê da sua intenção, qual a finalidade. Perguntar a respeito de propósito, né? Para que serve? Qual o final de tudo? E a palavra de Deus, sim, ela nos responde essa pergunta. É essa pergunta que ela quer realmente responder para nós. Então Deus, Ele não apenas cria por meio de um processo muito parecido entre os dias que nós não precisamos necessariamente entender como literais por algumas razões. Primeiro pelo seguinte, porque Deus cria o Sol e a Lua como marcadores de tempo, para exatamente determinar o dia e a noite. Mas a contagem de dias aqui, ela antecede. Então, o que é que, por exemplo, a maioria de estudiosos do Gênesis costumam concordar? De que, olha, na verdade, Moisés está aqui organizando os dias de uma maneira, digamos que, para explicar duas coisas. Primeiro, Deus cria as formas, depois Deus preenche as suas formas. Então, não necessariamente os dias aqui são dias de 24 horas. E são dias de quê? Não sabemos, essa é a maneira como ele explica cada um desses painéis. Mas ele faz de maneira ordeira. E como ele faz? Os 3 primeiros dias, Deus cria as formas. Ele pega e faz a moldura, coloca os recursos. Olha o que ele faz no primeiro dia. No primeiro dia, ele cria a luz e as trevas. E aí ele as preenche no 4º dia, com os corpos celestes. Percebe? Os corpos celestes que regulam o nosso dia na Terra só são criados no 4º dia. Porque essa ordem, inclusive, não é necessariamente uma ordem cronológica de dias, mas uma ordem, digamos que, lógica em termos de forma, preenchimento. Lembra, a Terra foi feita sem forma e vazia. Então, o que é que Moisés está explicando? Olha, aquilo que Deus criou estava sem forma e vazia. Então, a palavra dele começou a dar forma e preencher. Dar forma e preencher. E ele dá 3 formas básicas. A primeira é o espaço. E aí, como é que ele preenche o espaço? Com corpos celestes, que é o 4º dia. No 2º dia, ele cria os céus e os oceanos. Ele cria a atmosfera da Terra e as águas. As águas do firmamento que ele fala, gente, é uma maneira fenomenológica, ou seja, a maneira como eu, como observador humano, e há 3.000 anos atrás, observava as nuvens, tá? Então são nada mais do que isso, nuvens. Ele diz, olha, Deus, ele faz essa separação. Então, entre a nuvem e as águas dos oceanos, Deus põe o ar no meio. E esse a moldura, esse é o cenário no qual Deus preenche com criaturas que voam e criaturas que nadam, que mergulham, que vivem na água. E aí ele vem e fala, olha, essas criaturas, grandes criaturas, não são deuses nem monstros, são animais. Inclusive Deus as abençoa. Só para vocês terem uma ideia, a palavra Leviatã, irmãos, que é o nome de uma divindade do Oriente Médio, em hebraico é baleia. Significa isso, baleia. Behemoth, que é uma outra palavra que era o nome de uma divindade muito adorada pelos cananeus, é hipopótamo. Em hebraico significa isso, hipopótamo. Ou seja, ele pega e diz, sabe esses monstros marinhos, esses grandes animais que são adorados pelos outros povos? São criaturas de Deus. Não passa de uma baleia, de hipopótamo. E aí vem o 3º dia. No 3º dia, Deus pega e cria a terra seca. Da terra seca, como é que ele vai preencher? A terra seca é o cenário no qual ele vai colocar os animais terrestres. Vê que, por exemplo, a classificação de animais aqui não é a nossa taxonomia moderna. Não fala de mamíferos, répteis, anfíbios. Fala de onde eles estão em cada um desses cenários.
Lembra, Moisés está nos contando a história de Deus como se estivesse nos relatando uma história, um teatro, um drama, uma novela. Ele constrói o cenário e coloca os personagens, do qual, de fato, o principal, digamos assim, né, é o ser humano, que vem também no sexto dia para ocupar a terra seca. E tudo que é feito, inclusive a vegetação e todas essas coisas, são colocadas para sustentar a vida. Por isso, intencionalidade, qual a intenção de Deus? A intenção de Deus é criar e povoar o universo criado de vida. E o que é interessante, ele faz isso, se você for perceber, ele faz isso aumentando o foco, né? Ampliando o zoom. Ele começa criando todo o universo e aí de repente ele foca em um planeta só, que é a Terra. E começa a relatar, desde o primeiro dia, né, como ele criou a Terra. Inclusive os corpos celestes quais ele cria e dá atenção, são aqueles relacionados à vida na Terra. Não é que ele não criou outras galáxias, é que aqui o narrador está fazendo uma escolha. Por quê? Porque ele quer contar a história da redenção dos homens, por meio dos atos de salvação de Deus. E onde isso acontece? No universo, nesse planeta. Então ele fala que Deus criou todas as coisas, mas aí ele vai e coloca o seu foco na Terra. E na Terra, ele agora amplia mais uma vez o foco no homem, como aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E o que isso significa? Significa que Deus nos deu o seu Espírito. A gente também já conversou a respeito disso no grupo de sábado, de que como é que a gente então responde essa pergunta? O que é ser imagem e semelhança de Deus? Primeiro pensavam em razão. O ser humano tem razão, os animais não têm razão. Os animais também têm cérebro. Os animais criam até linguagem, criam até ferramentas para poder resolver alguns problemas do seu dia a dia. E agora, como é que fica? Né? Será que os golfinhos, que têm uma linguagem bastante complexa para um animal, também não seriam então imagem e semelhança de Deus? Então não faz sentido nós pensarmos em razão ou ter poder criativo, porque essas coisas outros animais também compartilham, embora em uma proporção muito menor. Qual é a grande diferença no relato de Gênesis? O que é que Deus faz com o homem que não faz com nenhum outro animal? E faz dele um animal distinto dos outros, mais que um animal. Em Adão e Eva, no homem, Deus sopra o seu espírito. Ele dá o seu espírito. Isso é mais detalhado, irmãos, no capítulo 2, na origem da humanidade, a partir do versículo 4, que é o que a gente vai ver semana que vem. Mas essa é a grande diferença. Isso faz do homem imagem e semelhança de Deus. Isso faz com que o homem, diferente de qualquer outro ser, tenha uma inclinação para buscar a divindade, porque a divindade colocou nele seus vestígios, colocou nele o seu espírito. E ele faz esse homem e o coloca como vice-rei da criação, e o abençoa. Abençoa o ser humano e dá a eles uma ordem de preencher toda a terra. E este mesmo ser humano que ele coloca na terra, ele dá a ele tudo aquilo que é necessário para sustentá-lo. O próprio Deus se envolve com o seu sustento, o que nos revela uma outra coisa. Deus está interessado no bem-estar da humanidade. Deus não faz o universo bom para o sofrimento, não faz a vida para a morte. Então isso para nós é resposta para muitas coisas. Ou seja, ainda que o sofrimento corra para conosco, Deus não nos fez para sofrimento. É por isso que uma redenção é necessária, para que se acabe todo o choro, toda a necessidade de choro, para que deixe de existir morte, para que deixe de existir doenças, tristezas, tragédias, catástrofes. É necessário redenção, porque Deus está interessado no nosso bem-estar. Ele mesmo se compromete em sustentar essa humanidade que Ele cria. Ele não a deixa ao léu, como por exemplo os outros povos vizinhos de Israel entendiam.
E por fim, ele dá o último presente ao homem, que é o descanso. Quando ele cria em 6 dias e descansa em um, ele está nos dando um padrão. Moisés aqui não está preocupado em te explicar a cronologia da criação, de maneira como nós entenderemos hoje, contando segundos e microsegundos. Ele está, na verdade, nos ensinando um padrão. Olha, assim como Deus, Criador, trabalhou 6 dias e descansou em um, você também, humano, você também precisa descansar. Tirar um dia para descanso. Porque você também foi criado para trabalhar, a gente vai ver no domingo que vem. Então ele nos dá o sábado como um presente. O sábado ainda não se chamava sábado, mas dia de descanso. Mas ele dá como um presente para nós. Por isso que o Senhor Jesus, quando vai curar no sábado, diz: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Deus descansa no 7º dia, não porque ele estava cansado, mas porque ele queria ensinar o homem a descansar também. De que essa criação que ele veio a dar existência foi feita para que o homem gozasse dela, tivesse prazer nela também. E Deus então o coloca como vice-rei. A gente vai ver também mais detalhes disso no segundo relato, no capítulo 2, de como que Deus coloca o homem como vice-governador daquilo que ele criou. Mas não apenas para ter trabalho, mas também para ter prazer nele. Deus, de fato, irmãos, nos criou para a felicidade. Mas a verdade é que nós não temos como escapar dele. Esse é o primeiro ensino de Gênesis. Gênesis 1. Deus sendo o Criador e nós criatura, não há como nós termos vida autônoma de Deus. Irmãos, se nós corremos do Senhor, nós estamos correndo da própria fonte de vida. E essa fonte de vida é manifesta em Jesus, porque foi Ele que fez a vida vir a acontecer. Lembra? Ele é a palavra. Então não há outra maneira, irmãos, de nós termos vida e vida em abundância, como a palavra de Deus nos promete, se não estivermos ligados ao nosso Criador, por meio de Jesus. Então que essa seja a verdade, irmãos, em nossas vidas este ano, e que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar, para que possamos compreender que tudo aquilo que foi criado foi manifestação pura do amor de Deus por nós. Deus não precisava criar nada, Ele já era completamente satisfeito em si mesmo. Quando Ele cria, e já diz o poeta popular, o que é a vida? É uma manifestação do Criador cheia de amor que transborda. É um amor transbordante, ou seja, Deus ama tanto que cria vida para amá-la também. Vida que Ele não precisava, mas Ele dá existência para compartilhar a vida que Ele mesmo possui. Que o Senhor então nos abençoe. Vamos cantar? Glória a Deus por suas maravilhas.
grandeza e glória a Deus. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. E nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. E glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus e glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. E glória a Deus. Irmãos, nos colocamos de pé para nós encerrarmos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, que o Senhor lhes dê uma boa semana. Vão em paz. Avisos, irmãos. Só um segundo. Aviso da igreja que está tendo que